Bom dia! Hoje vamos ver o filósofo Heráclito de Éfeso, assim como muitos outros filósofos pré-socráticos que elencavam os quatro elementos como fundamento da realidade, o que eles chamavam de arqué. Por exemplo, Tales de Mileto, que elencou a água como fundamento. Heráclito de Éfeso vai elencar o fogo como fundamento da realidade. Mas ele não fica somente nesse elemento, o fogo. A partir do fogo, ele encontra movimento, fluidez, que pode ser expresso na sua famosa frase: nunca se entra num rio duas vezes, porque da segunda vez você não é mais o mesmo, o rio não é mais o mesmo. Em que consiste então essa filosofia do movimento, em que faz com que os opostos, sejam eles quais forem, sejam integrados numa dinâmica de movimento? Como é o pensamento de Heráclito de Éfeso? Esse pensamento dinâmico e que faz com que os opostos girem circularmente, um após o outro, e com isso tenhamos uma explicação racional da realidade. É o que vamos ver na aula de hoje. Boa aula! Muito bem, temos aí ao centro o filósofo Heráclito de Éfeso e seguindo algumas setas que levam a principais conceitos, principais ideias do seu pensamento. Pegando o lado ali da esquerda, temos ali que a arqué para Heráclito é o fogo. Os filósofos pré-socráticos, em geral, tentavam explicar a realidade natural a partir dos chamados quatro elementos. Tales de Mileto, por exemplo, elencou a água como uma arqué. Heráclito vai elencar o fogo, e no fogo ele vai ver o movimento. Quem já parou para observar uma chama, uma fogueira, percebe o quanto o fogo imprime, a fogueira imprime um movimento, uma dinâmica muito específica. Lembrando aqui que a arqué, enquanto fogo para Heráclito, não é somente o fogo físico. Ele parte do fogo físico, do fogo material, mas a partir disso ele vai elencar um princípio universal e dizer que o fogo é aquilo que explica a realidade. Ainda aí na esquerda, temos ali o símbolo do infinito e a clássica expressão de Heráclito, panta rhei, tudo flui. A frase mais significativa de Heráclito é essa: não se pode entrar num rio duas vezes. Nem você é o mesmo, nem o rio. O fogo é um dos elementos fundamentais para Heráclito justamente porque o fogo gera caos e destruição. Mas desse caos e destruição gera o seu oposto, que é a ordem e a consolidação, a mudança. Para esse filósofo, o fogo vai expressar o princípio fundamental da realidade, justamente porque o fogo nos fala sobre mudança. Heráclito vê que a realidade muda o tempo todo. E é por isso que ele fala dessa frase a partir do rio. Ninguém consegue entrar duas vezes no mesmo rio. Quando você for entrar pela segunda vez, você não vai ser mais o mesmo. Nem psicologicamente, nem coletivamente, socialmente, suas ideias, seus pensamentos, visões de mundo vão ter mudado. Assim como o rio. O rio já vai estar transformado. Esse é o princípio maior para Heráclito, a mudança. À direita temos ali a physis. Physis é natureza. Só que lembremos que não é só a natureza no sentido material, mas é natureza no sentido abstrato. E para Heráclito, o fogo deve levar a como ele considera a natureza. Ele considera que a natureza, a essência de todas as coisas, é movimento, é dualidade, ou seja, é tensão de opostos, que também pode ser chamada dialética, que é um movimento entre ideias contrárias. E é justamente o que está ali logo embaixo. A dialética é o movimento de argumentos contrários. Isso aqui vai ser levado às últimas consequências posteriormente por Sócrates e Platão. Dialética, se nós dividirmos a palavra, dia significa dois, ou no mínimo dois, e lética é uma variação da palavra logos, razão. Ou seja, para Heráclito, a realidade só pode ser explicada a partir de um movimento entre opostos, onde todos os opostos são importantes. Então temos ali embaixo, justamente, o devir.
O que é o devir? É que tudo está em constante transformação para Heráclito e todos os opostos são importantes. E essa é uma parte muito complicada da filosofia dele. Vamos seguindo ali a ordem que está aparecendo. Primeiramente, o oposto vida-morte. Para Heráclito, nenhum desses dois opostos é o mais importante. O que é importante é que, para explicar a realidade para ele, todos os dois lados são importantes. A realidade contém vida e a realidade contém morte. Todos os dois opostos fazem parte de uma mesma realidade. Da mesma forma, seguindo aí, bem e mal. Encontramos bem na humanidade, encontramos mal também. O bem não pode ser explicado sem o mal. É isso que Heráclito está dizendo. Imagine que não houvesse o mal. Nós saberíamos o que era o bem? Não. Nós só sabemos o que é o bem porque temos o seu oposto, que é o mal. Então Heráclito vai dizer que a realidade necessita desses dois polos. Seguindo adiante mais um pouco, guerra e paz. Quando é que sabemos que estamos em guerra? Quando percebemos a ausência da paz, e vice-versa. Do outro lado, já conceitos que estão mais no âmbito da moral e da ética, certo e errado. Heráclito vai dizer, nós sabemos o que é o certo porque evitamos o errado. Porém, se não tivéssemos o errado dentro da realidade, não saberíamos o que é certo. Ainda seguindo lá, normal e anormal. Heráclito vai ir além desses dois conceitos de normalidade ou anormalidade. Talvez naquilo que o filósofo Friedrich Nietzsche, no século XIX, indicou como sendo a moral do super-homem, ou seja, aquele que supera a si mesmo, porque justamente não se liga a valores universais. Aqui em Heráclito ainda há esses valores, de normal e anormal, mas ele vai dizer que os dois valores são necessários dentro de um contexto em que eles estão em correlação. Assim como o último ponto aí, sofrimento e alegria. Para Heráclito, a vida não é só sofrimento, ela é alegria também. Mas igualmente ela não é só alegria, ela é sofrimento. Ela é um movimento dialético entre sofrimento e alegria. E esse movimento chama-se devir. Devir é mudança, é o tudo fluir, é o pantarrei para Heráclito. Finalizando com a sua célebre frase, não se pode entrar no rio duas vezes. Você não será o mesmo, o rio não será o mesmo. Bom, essa foi nossa aula sobre Heráclito de Éfeso, espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Valeu!